Muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite. Essa saudação é para você que está aí nos assistindo em algum momento da sua vida, né? É um privilégio você estar nos assistindo mais um episódio do nosso podcast que se chama GBcast, onde nós falamos de novos negócios, pessoas e oportunidades. Hoje, dando início à nossa segunda temporada, né? Aonde a gente trouxe um convidado muito especial que quando a gente foi começar este projeto, a gente queria muito que ele estivesse aqui. É um cara fenomenal. Mas antes, não posso já te esquecer a minha parceira de projeto, Lauren Lima. Como é que está, Lauren? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, gente. Como vocês estão? Começando, então, aí uma nova temporada com ele, né, Tiagão? Foi difícil a gente conseguir trazer ele, mas estamos muito felizes de ter aqui conosco essa pessoa, que é uma pessoa que já é empresário há mais de 10 anos. Empresário há mais de 10 anos, um cara que é graduado em administração de empresas e ciências contábeis. Ele é diferenciado, Thiago. Ele tem o selo do Excelência em Atendimento do GB Investimentos. Então, ele é um ótimo assessor. Um cara que também se formou em pós-graduação de Finanças, Investimentos e Banking. É. Sabe que ele é casado com uma estilista, né? Mas tá sempre de preto. Entendi. Tá sempre de roupa preta. É o básico bem feito. Inclusive, essa é uma frase dele. É uma frase dele, o básico bem feito. Ele fala nas reuniões da segunda. Ele fala. E tu sabe que ele entrou junto comigo no escritório, acho que com uma semana de diferença. E eu chamei ele pra dar boas-vindas. Eu lembro que eu nem tinha muita noção, assim. Tipo, eu cheguei ontem. Entrou uma semana depois. Seja bem-vindo, tá gostando? Como é que tá? Acho que essa foi a nossa primeira conversa. A gente entrou junto no escritório e ele é uma máquina comercial. Excelente no atendimento e como assessor. E ele tá aqui conosco hoje pra gente conversar e bater esse papo sobre intensidade comercial. Um cara que se destaca por essa intensidade, construindo aí uma carreira brilhante na assessoria, que há uns dias atrás, vou dar um furo aqui, né? Há uns dias atrás conquistou já uma custódia de 70 milhões, né? Chegou uma marca importante dentro do escritório. 3 anos de assessoria e atingiu 70 milhões sob custódia. E é um exemplo para os que estão chegando agora, para os mais novos, dentro desse nosso projeto como empresa, né? Mas... Falando um pouquinho da vida pessoal dele agora, Thiago. Além dele ser casado com uma estilista, ele é praticamente um enólogo, tá? Mas ele é bem chegado no espumante. Mas isso é da região que ele mora também, não dá pra tirar, né? Além dele ser o nosso youtuber da GB, ele também é motoqueiro. Eu lembrei, resgatei essa... Eu me lembrei, assim, ontem, pensando no currículo dele, eu lembrei que ele também é motoqueiro. Super estiloso, né? De preto? De preto. Deve ser por isso que ele usa muito preto, né? Mas pra te ver que tem muitos motoqueiros dentro da GB, né? Pois é, o Andrei também as tartarugas do asfalto. Um abraço pra eles. Vamos perguntar depois pra esse nosso convidado se ele tem um grupo, um nome, assim, também pra gente nos apresentar, né? A gente não soube, mas... Quem é ele, Thiago? Conta pra gente. Vamos falar junto, então. Então tá, vamos lá. Muito bem-vindo, Jonathan Bar. Para aí, não saiu junto. Eu tava te esperando. Não tem problema. Não tem. Segue o baile. Jonathan, tu é motoqueiro. Eu lembrei ontem. Eu falei, lembrei. Eu acho que eu vi uma foto tua. Tu foi, acho que entre Santa Cruz, de Santa Maria. Santa Cruz. Santa Cruz? Isso aí. E aí tu chegou lá de moto, e não é como é que é o nome da tua moto? Eu não vou saber, mas... É uma Harley, uma Iron 883. Aquelas todas estilosas, sabe? Que cor é a tua moto, Jonathan? Preta, né? Tá bom? Vou usar mais preto. Será que mulher por fica louca cor? comigo, né? Estilista e o cara sempre de preto. Ela desistiu de mim já, agora ela tudo certo. Já usa o que né? quiser Seja mesmo. autêntico, só ela fica muito feia que tá tudo certo. O bom é que a mulher ela vai organizando, né? Como diz o Vai, Martim, vai. a mulher vai te Que organizando. honra isso aqui, obrigado pelo convite. Desculpa a demora. Tá vendo, né? É meio longe na estrada. 7 horas, né? Quase 6 horas. Quase na verdade, 6. de viagem. Ah, bom. Mas é longe, é uma viagem bem longa. E eu tenho uma dúvida cruel, né? Porque ao mesmo tempo que eu levo pra Bagé, eu levo pra Florianópolis, né? Então eu fico... Entendi. Qual que eu vou? Pra onde que eu vou aqui? Mas muito obrigado aí, Jonathan, por estar com a gente nesse projeto, né? Por ter aceitado o nosso convite. Bate de coração mesmo, desde que a gente... Antes de fazer o primeiro episódio, né? Uma das pessoas que tava na nossa pauta é o Basso, né? Que carinhosamente a gente chama ele assim, dentro da empresa, tá, pessoal? Então é o Jonathan, a gente quer muito ele, gravar um episódio com ele. Por esse teu reconhecimento, né? Pelo teu esforço,
um case de sucesso, obviamente, pela pessoa que tu é. A gente teve a oportunidade de se conhecer na nossa última integração, né? O ano passado. Então, de coração, muito obrigado. Acho que a Lauren faz as mesmas palavras porque é algo genuíno esse convite. E de coração, valeu por estar presente hoje conosco aqui. Obrigado mesmo. E tu lembra dele dando boas-vindas? Eu tava uma semana antes dele no escritório, Thiago. A gente entrou praticamente junto. Entramos E em eu outubro. assim, Fiz 3 anos agora. Exato, fizemos 3 anos agora. E eu assim, seja muito bem-vindo. Eu nem eu era parte direita, eu não tava entendendo o que era GB e dando boas-vindas ali. Mas tá. Bom, vamos lá, Jonathan. Hoje fica bem à vontade. A gente vai começar com um quadro novo, né? Nessa próxima temporada. Então novo, tu tá hein? estreando aí. Vamos lá. Tu tá estreando o quadro de assessor para assessor. Tá. E óbvio, né? Eu vou fazer depois o bate-volta, vou inverter a ordem aqui contigo. Mas hoje a gente chamou a Carol, que já esteve aqui conosco, esteve no podcast das mulheres, que faz parte do teu cluster, inclusive, né? Exatamente. Então a Carol, eu cheguei, Carol, ali no cantinho do escritório, eu falei assim, é o seguinte, Carol, vou precisar de ti. A Carol é boa de pergunta, é rápida. E eu assim... Vai me encurralar. Tu que faz... Não, ela te deixou bem, Tu que faz parte aí do cluster do John, a gente vai entrevistar ele. Tu quer fazer de pergunta para um quadro novo? E a Carol, eu quero saber a rotina dele como assessor. Com o que eu falei assim, o que ele faz? São 2 perguntas, tá? Já vou fazer as 2. Qual é a tua rotina como assessor de investimentos? E o que tu faz pra te manter tão motivado? Eu falei, Carol, eu acho que ele toma um shot todo dia de manhã quando ele acorda energético. Porque não é possível, ele tá sempre motivado. Cara, vamos pegar o ponto primeiro da motivação, né? Eu sou um cara que não acredita em felicidade o tempo todo e motivação o tempo todo, né? Porque a gente são pessoas, né? Tu estava falando antes ali com outro convidado, tava prestando atenção, mas a gente não tem como ficar motivado e feliz o tempo inteiro. A gente é humano, a gente vai oscilar. Só que eu não posso, de alguma forma, deixar essas oscilações, que às vezes elas demoram bastante para retomar pro lugar, me atrapalhar tanto na minha vida profissional e pessoal. Então a disciplina, ela faz com que tu passe por esses momentos, né? Então eu sempre fui um cara muito disciplinado. Esses dias eu estava falando com o meu cluster, a gente estava tentando achar quais são as características que levam ao bom performance do assessor e não para o mau performance, tanto dentro da assessoria como fora nela. E eu fiquei refletindo, até conversei com a minha esposa, disse, olha que interessante. Eu sou um cara que eu acordo de manhã, faço o meu café da manhã todos os dias, corto as frutas, rotineiro, de verdade, assim, eu corto as frutas, passo o café, né, faz o pão, arrumo minha cama, lavo a louça. Então essa disciplina em casa, eu acredito que acaba refletindo no trabalho e vice-versa. A minha rotina é simples, na verdade. É o que eu falo pro meu time o tempo todo, né? A gente tem alguns marcos dentro da assessoria, que é o que a XP está batendo bastante agora na excelência do atendimento, que eles precisam ser executados. Tem que fazer, né? Então é aquele lance de, cara, tem que fazer. Tu gosta ou não, tem coisas no teu trabalho que precisam ser feitas. Então eu programo o meu dia para executar todas as tarefas que eu considero que são as essenciais para um bom atendimento e um bom trabalho do assessor. Isso engloba... tu quer saber os horários? É isso tudo? Não, né? O que tu faz? Conta pra gente. 8 horas tu acorda. Mas isso engloba basicamente o quê? Eu verificar quais os meus clientes estão próximo da régua de relacionamento, que eu estou precisando fazer o relacionamento. Eu faço esses contatos, já marco as reuniões, né? Então, é porque tem muito até, trocando uma ideia agora, desculpa te interromper. Não. Mas é aquela do... Tu teve um dia ocupado ou um dia produtivo? O que é um dia produtivo pra ti? Porque... Fazer reunião, tu precisa também voltar nas pessoas que tu conversou, né? E aí faz parte da rotina produtiva. Faz, né? E cada assessor ajusta a tua rotina do jeito que melhor se adapta a ele, né? Eu sou um cara que gosta de deixar o back-office para de manhã, né? Então verifico os meus clientes que estão precisando de um relacionamento, quem está recebendo NPS, quem está com saldo parado em conta. Então eu faço esse trabalho de manhã, talvez porque sou mais mal-humorado de manhã, e de tarde eu gosto de fazer reuniões. Então eu ajustei assim, existem exceções, óbvio, né? Sempre vai encaixar uma coisa a outra, mas esses processos que são essenciais para um bom atendimento de um assessor, eu programo na minha rotina de manhã. Após a tarde eu vou marcando as reuniões, tanto com o prospect como com o cliente propriamente dito. Não é difícil organizar. É porque hoje existe muito aquela pauta de, eu sou ocupado, mas gente, vocês estão ocupados com o quê? Porque se tu for olhar a rotina, pra mim uma pessoa muito ocupada é uma pessoa desorganizada, né? Isso, eu falei esses dias com um colega nosso, né? E foi bem legal, que fiz uma reunião exatamente com ele assim, e ele me comentou, cara, meu dia tá cheio hoje. Eu disse, tá cheio com o quê? Não, tá cheio. Eu disse, cara, compartilha tua tela e me mostra teu calendário. E ele tinha uma reunião de tarde, né? Só que ele tava com esse sentimento de cheio, né? E era genuíno, não era mentira. A questão é que o pessoal não sabe priorizar.
O que é importante de fato fazer agora, né? E o celular é uma distração bem desgraçada, né? Então, o meu celular, se mandar mensagem agora, não vai notificar nada. A única coisa que notifica é banco. Ah, eu também. É XP. Não, o meu é banco. O meu, obviamente, né? A gente tá sempre preparado pro Pix. O meu é banco e, olha, meu WhatsApp não tem notificação, o Instagram eu não tenho notificação. Então, e nem ligação eu atendo, gente. Só que esse é o lance da disciplina. Se eu tô programado para esta hora, primeira hora da manhã, olhar os meus clientes, eu vou fazer isso. Ah, mas se um cliente mandar um WhatsApp, ele espera, cara. Se é urgente, ele vai me ligar. Né? Um WhatsApp não tem tanta urgência assim. Então, quando chegar naquele momento, eu vou responder ele. E isso não significa um mau atendimento. Né? Então, é essa a percepção que o pessoal tem que entender. É verdade. Então, o estar ocupado não necessariamente é tu ficar cheio de reunião, cheio de demandas, mas é tu ter claro aquilo que tu vai fazer e te organizar, né? A gente tem ferramenta e tecnologia hoje que nos auxiliam a fazer exatamente isso. É só seguir. Perfeito. Bom, então agora começando de fato, já fizemos o primeiro quadro, indo agora para o bate-volta. E aí eu vou te fazer Obrigado, perguntas. Carol, né? Obrigado, Carol. Um beijo, Carol, pelas perguntas. Vou continuar o bate-volta. A primeira coisa que vier na tua cabeça, tu vai lá e solta, tá bom? Vamos lá. Já que o tema é intensidade comercial, foco e resultado ou conexão emocional? Interessante. Conexão emocional. Visando o cliente e as equipes como todo, a conexão, na verdade, ela é interessante isso aí. Porque a conexão, ela te transforma, ela te traz outras coisas, né? Ela te traz segurança, ela te traz confiança, ela te traz maturidade, ela te traz relacionamento e fidelização. Né? Então, é importante tu ter este momento, tanto com a equipe, para quem gere um time, e eu tenho hoje um time que eu lidero também, como com o teu próprio cliente. Então, a conexão humana, ela faz uma diferença absurda. Os dois são importantes. Os dois são importantes. Mas se é para escolher um, acho que eu botaria primeiro essa prioridade e a intensidade depois. Ferramenta indispensável. CRM, que tu é bem fã, a gente sabe. Ou network, que tu também fala bastante nessa pauta. Para crescimento da assessoria, o network ele é fundamental. Tá? E aqui a gente vê, os dois são essenciais, porque o CRM nos auxilia a manter essa disciplina e esse controle, essa organização, mas se eu tenho isso e não tenho um network, não vou para lugar nenhum também. E vice-versa, até tu avança um pouco com o network sem ferramenta e organização, mas tu vai morrer na praia provavelmente. O network para assessor é indispensável, né? Me fugiu um pouco a palavra, porque a gente é isso. É por isso que a gente fala muito da galera que está em caverna, né? Não adianta ser um assessor atrás do computador mandando mensagem no LinkedIn. O assessor, ele cresce de fato quando ele se relaciona. Tu se relaciona dando oportunidade para conhecer novas pessoas. Dar essa oportunidade tem que sair de casa. Fazendo evento. Tu faz bastante evento também, né? Eu faço pouco evento. Eu participo de muitos eventos. Tá? E esse que é o lance. Não necessariamente me sei executar. Né? Mas eu tenho que estar nos eventos, conhecendo gente nova. Porque vai colar alguém do teu lado para tomar um cafezinho e tu vai olhar para a pessoa, vocês vão conversar, ele vai pedir o que tu faz e tu vai pedir o que ela faz e assim se cria uma rede nova. A velha frase que nós estávamos comentando hoje, quem não é visto é lembrado. É lembrado. Não, e tu sabe que eu tava fazendo uma reunião hoje com uma pessoa lá de São Bento do Sul, e aí a pessoa... Eu acho que o Vinícius... Terra do Zancanaro, eu ia dizer agora. Não era dele, mas ela já tinha ido no evento dele. Que legal. Então ela já conhecia a GB pelo evento do Zancanaro e ele provavelmente não faz nem ideia que eu tava conversando com uma pessoa que já conhecia. E aí que surge o que o colega anteriormente estava falando sobre a sorte, né? Porque tu dá oportunidade para a sorte acontecer, né? Então é esse que é o lance de estar sempre se envolvendo, conhecendo pessoas novas, né? Conhecendo histórias novas também. Sorte também. A gente vai chegar nessa parte. Vamos lá. Gatilho comercial favorito. Exclusividade ou a escassez? A exclusividade. Eu prefiro a exclusividade, acho que ela é diferente. A escassez me parece uma coisa muito tomar uma decisão irracional, sabe? Quando a gente trabalha com exclusividade, ela é racional e emocional ao mesmo tempo, com a conexão ela fica mais genuína. O que é mais importante para a assessoria? Paciência ou ousadia? Os dois são fortes. Os dois aqui, são importantes. Acho que a paciência ela acaba sendo mais forte que a ousadia, no sentido porque a profissão, ela, como qualquer outra, a gente tem que ter paciência, né? Eu gosto de falar eu, como assessor, eu cresci relativamente rápido. Né? Eu, como empresário, com a empresa anterior, levei 10 anos para começar a ter um resultado legal. Então, acho que tu tá no caminho certo, entender que as coisas que tu tá executando fazem sentido e tá correto, e tu ter a paciência para deixar o processo se maturar, é mais importante que outra questão. Porque eu acho que o pessoal erra muito aqui, sabe? Tu tá fazendo certo, tu sabe que tá no caminho correto, tu sabe que tá sendo ético com os teus clientes, tu sabe que tá prospectando, que tá atendendo bem, é só questão de tempo.
É só questão da sorte ali, né? Ela vai o acontecendo. tempo que ele vai acontecendo e a coisa vai acontecendo. Não só para assessoria, com a agente autônomo, como qualquer outra profissão que seja. Eu fiz essa pergunta pra ti, acho que a gente acabou entrando em 2 perguntas juntos, mas o que é um dia produtivo pra ti como um assessor, assim? O que é uma rotina, nossa, hoje eu tô satisfeito, hoje eu produzi bastante. Cara, que é muita soma de que eu te falei, né? Quando eu consigo falar com o meu cliente propriamente dito, né? Eu consigo ter um relacionamento com ele, eu acertei naquele contato. Quando eu fiz uma prospecção de 10, 20 follow-ups no dia e eu consegui marcar uma reunião, foi produtivo, né? Se eu conseguir marcar uma reunião e o cara gostou, eu vou avançar para uma proposta, é produtivo. Então, acho que um dia produtivo é quando eu consigo executar as tarefas que eu estava propondo para aquele dia. E eu consegui avançar. Aí é um produtivo com sucesso, com resultado, né? Mas eu só executando tudo que eu estava disposto a fazer naquele dia, mesmo que eu não avancei tanto assim, para mim já foi um dia produtivo. Porque eu consegui concluir o que eu estava proposto para aquele dia. E última pergunta do Bate-Volta, e depois te apresenta um pouquinho, conta pra galera um pouco mais da tua trajetória, da tua história. Eu assisti o podcast também que tu participou com teu irmão. E eu queria que tu contasse um pouquinho mais da tua história, mas a última pergunta é uma inspiração que tu leva, uma frase de um livro, ou um livro, né? Uhum. Ou um filme que tu goste. Aí tu me pegou. Me pegou mesmo. Cara, um livro que me marcou muito e eu gosto muito daquele do Flávio Augusto, né? Ponto de inflexão. Ponto de inflexão, né? Então é interessante isso. Eu gosto muito bem o famoso pai rico, pai pobre, né? Que ele é tão básico, entre aspas, mas ele é uma virada de chave na mente das pessoas e ela entender o que realmente de fato gera valor no futuro. Mas eu não tenho uma frase em um livro assim, sabe? Eu acho que tudo é disciplina, é intensidade, é tu ter a paciência e a resiliência, principalmente, porque a gente vai querer desistir o tempo todo, né? Toda hora vem uma pancada, toda hora vem uma notícia ruim na televisão. O sim é consequência, né? Não. Exato, então essa resiliência, esses valores, né? Esses pilares, eles conectados e funcionando ao mesmo tempo, vão te levar pro céu, cara, não tem Agora jeito. eu lembrei uma outra coisa que eu também tenho curiosidade do Jonathan Tiagão. Fala. Quem era tu na escola? Que tipo de aluno tu era, Jonathan? Cara, eu era do fundão. Eu não Era o esperava. cara do fundão. Era o cara do fundão. Eu sempre fui de estudar, mas sabe as 2 graduações que tu comentou? Eu fiz as 2 faculdades com 3 páginas de anotação, por exemplo. Então, eu nunca fui um cara assim na escola de ficar nerdzão estudando, mas eu sempre peguei as coisas muito rápido, assim. Né? Então, tu me falar uma coisa, eu sou muito visual, se eu ver algo, li um livro, eu peguei a ideia e eu não esqueço mais. Então, eu sou muito bom em pegar contexto rápido da situação e aí acaba ajudando na escola e tudo mais, né? Te considera mais talentoso ou mais esforçado? Cara, eu sou muito disciplinado. Acho que eu sou mais esforçado do que talentoso. Mas eu não me considero ruim, não, tá? Eu me considero um cara talentoso. Tu é um Cristiano Ronaldo. Ou o Messi. Ele é o nosso Cristiano Ronaldo. Mas eu ia falar que às vezes tu tem o talento, tu também é esforçado, né? Que acontece. E tu também é a pessoa certa no lugar certo. Tu soube te posicionar, talvez é um pouco disso também. O que Sim, tu acha? total, né? Eu acho que o lance do talento, tu cria ele, né? Então, por exemplo, cara, eu fiz 2 faculdades, fiz uma pós-graduação. Tu foi atrás da tua sorte. Eu fui atrás do talento, melhorar um pouco o talento sobre isso, né? Fiz diversos cursos sobre gestão de pessoas, cara, cansei de visitar empresas de software na época, cansei de visitar cases de sucesso de marketing para entender o que os caras faziam. Então, além de ter esse esforço, que eu me considero um cara extremamente disciplinado e objetivado, saber onde eu quero chegar, né? Eu sempre fui atrás de benchmark, de falar com quem já chegou lá. Então, acho que esse é o lance, sabe? A gente dizia assim, pô, a Laura já tá lá, cara, tá voando. O que ela fez pra chegar lá? Tanto que os guri brincam, né? Que eu cansava de ligar pro Jorge, o cara pro Tomás, o que vocês fazem nessa situação? Como é que vocês fazem isso aqui? Como é que vocês fazem isso aqui? No início eu ligava pro cara todo dia, assim. Depois, eu entendi. Pô, se um cara de 100 e poucos milhões faz isso, cara, quem sou eu pra dizer que é o contrário? Então eu comecei a imitar, de fato, né? E tu vai ajustando com o tempo, com o teu jeito de ser, e tu vai ajustando essas coisas. Mas eu sempre busquei conhecer pessoas que já chegaram onde eu queria chegar pra tentar pegar um atalho. Isso foi algo que eu sempre fiz e faço até hoje, na verdade. E uma dúvida agora, Basso. A competição saudável com o Tomás ainda continua? Cara, assim, ó, quando eu entrei na GB, eu prometi que eu ia passar dele, né? E eu passei. Tá. Ele me repassou. Mas eu cumpri um papel. Mas eu vou pegar ele de novo, é fácil. Então, olha só, ficou aqui, hein, Tomás? É só questão de tempo, ele sabe disso. Show de bola. Essa competição de vocês é maravilhosa, né? Acompanhar. Segundo ele começou a se puxar quando eu comecei a pilhar ele, né? Quando eu comecei a Sim, chegar perto dele, ele começou a correr. Claro, né? Competição saudável. Ela é boa para ambos os lados, Ele né? é
competitivo esse guri. Mas tem mais gente competindo no escritório também. Tem. A galera tá ficando com sangue no olho. Mas essa competição é saudável, né? Isso aí. Bom, e agora, depois dessa baita introdução, conta um pouquinho de ti, Jonathan Basso, pra gente, pra quem não te conhece. Beleza, então sou Jonathan Basso, né? Sou natural de Bento Gonçalves, na verdade. Não sou de Garibaldi, sou da cidade vizinha, mas eu morei muitos anos, quase 16 anos, minha infância e adolescência em Mostardas, no Rio Grande do Sul, né? Que é o litoral norte, ali no outro lado da Lagoa dos Patos. Que na época meu pai tinha sido transferido para lá. Ali eu comecei a minha carreira trabalhando em chão de fábrica mesmo, né? Em uma empresa, uma serralheria. Nunca sei falar a palavra certa. Serralheria é um trava-língua para mim, né? Eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Só que quando eu terminei o ensino médio, me mudei, voltei para Garibaldi, na verdade. Meu irmão mais velho já tinha ido para Garibaldi, que minha mãe ali tinha residência ali, a gente retornou. Retornei com 16, 17 anos e eu sou aquele clássico cara que não sabia o que fazer, então fez administração de empresas na faculdade. Acho que todo mundo, né? Eu fui por eliminação, também não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, cara, eu gostava ali, meu pai era gestor na fábrica, que então acaba ouvindo em casa as coisas, talvez uma influência nesse sentido, e eu acabei fazendo administração de empresas. Trabalhei por mais alguns anos numa fábrica de móveis da região, entrei com 16, 17, e ali foi legal porque eu consegui, em chão de fábrica, ali eu consegui crescer de uma forma relativamente rápida, né? Saí de chão de fábrica, era para assistência, engenharia em PCP na fábrica. E o meu irmão mais velho, que é o Samuel, tenho 2 irmãos, na verdade, né? Ele e o Thiago, ele era desenvolvedor de software. Ele já tinha aberto uma empresa de software no passado, ainda, quando eu morava ainda lá em Mostardas, não tinha dado muito certo naquela ocasião, e ele voltou para o mercado de trabalho. Só que o software ainda existia. Ele deixou engavetado, digamos assim, né? E quando eu estava em 2010, mais ou menos, ele retomou, pegou aquele sistema e ia tentar de novo. Então, o empreendedor, assim, da família, é o meu irmão mais velho que começou, né? Então, ele começou de novo. E ele conseguiu uns 2 ou 3 clientes. Foi em fevereiro de 2010. Passou uns 4, 5 meses, nós morávamos junto com a mãe e com o pai ainda, né? Ele disse, cara, acho que agora não vai dar certo. Agora vai dar. E precisa de ajuda e vem, né? E, cara, aí eu topei, eu já estava na engenharia de PCP na fábrica com 19 para 20 anos e, teoricamente, já tinha chegado no topo lá porque é uma empresa familiar, né? Então, acima de mim eram os proprietários, digamos assim. E eu pedi as contas, cara. Saí, fui trabalhar com meu irmão e aí começa a história do vendas porta a porta, intensidade, né? Então, tu pensa, eu com 20, meu irmão com 25, eu nem lembro se tinha barba na cara ainda. Tinha um sonho grande, espírito empreendedor e foi atrás. Meu irmão era mais técnico, né? Então ele desenvolvia, dava suporte, eu ia mais pra rua vender. Então eu vendia os sistemas, software ERP, aqueles que tu emite nota fiscal, controle de financeiro, estoque e tudo mais. Eu vendia, instalava e ensinava a galera a usar e seguia o jogo. E ele foi quase 15 anos de empresa, passou centenas de pessoas lá pelo negócio, criamos uma cultura organizacional animal, a gente ficou conhecido na região como a Google da Garibaldi, de Garibaldi. Tivemos mais de 40 colaboradores lá, CLT, até que a gente participou e recebemos 2 propostas de compra e venda, né? Então a gente fizemos 2 M&As, né? Nos juntamos com uma empresa do Paraná em 2021, que eu me tornei sócio deles. Inclusive fiquei trabalhando como gerente executivo de marketing lá desse grupo por quase 2 anos. E depois a gente teve uma segunda M&A, que viramos sócios de uma hold de São Paulo, que é a Inestec, né? Então, que hoje é a maior empresa de software para supply chain da América Latina e a 3ª maior do mundo. Então, nessa época, eu tinha entrado na GB. Comecei na GB, deu 6 meses que aconteceu essa segunda migração para essa outra empresa, eu acabei pedindo desligamento de lá e para trabalhar focado em assessoria. Continuo cotista lá, ainda tenho minha participação societária, mas eu não faço nada, digamos assim, né? Só tenho as ações lá da empresa e fiz a migração. Um pulo rápido aí, né? De 15, 16 anos, basicamente foi isso. E nesse meio tempo eu abri um escritório de contabilidade também. 2015, se não me falha a memória. Também estava bem, estava com 5, 6 contadores. Só que na época, com a empresa de software, com o escritório de contabilidade, a gente estava se perdendo um pouco na gestão. A gente se atrapalhou em ter mais de uma coisa ao mesmo tempo. E eu vendi o escritório. Foquei só na empresa de software. E que momento alguém da GB, quem foi o contato que encontrou o Basso? Como é que foi esse encontro Basso, GB e quem foi a pessoa? Então, na verdade, eu encontrei ele a GB. Eu já sei dessa história. Eu já sabia. Ele que encontrou a GB. É uma curiosidade pessoal. Não tinha. Que eu não sabia. Cara, eu sempre... com o Basso ainda. Eu já perguntei isso pra ti, eu também. Eu sempre gostei do mercado financeiro, acho que faz uns
10 anos mais, talvez, que eu invisto em ações e tudo mais, sempre cliente da XP, tanto que o meu código cliente XP ele é curtinho. E na época que eu estava querendo sair lá da empresa para começar a tentar uma carreira nova, eu pesquisei qual que eram as certificações do mercado financeiro e quais eram as características de cada uma delas, né? Então, sempre como eu fui um cara mais comercial, de relacionamento, a assessoria Ancor foi aquela que eu classifiquei como, pô, isso aqui é mais a minha cara. Do que análise, enfim, CNPI, esse tipo de coisa. E aí eu escolhi assessoria. Cara, Google. Meti um Googlezão lá. Eu não me lembro como é que apareceu a GB, mas apareceu a GB, apareceu outros escritórios. Eu fiz uma entrevista com 5 escritórios. Inclusive, na época, eu lembro que eu mandei um oi no Instagram. Ninguém me respondeu. Eu mandei de novo, aí me responderam e marcaram uma conversa. E não lembro se foi contigo primeiro, depois uma com o Zé, ou se foi com o Zé direto. Não, nem tava na expansão ainda. Eu, na época, eu também entrei. Eu fui atrás do GB também. Eu chamei o Nico. Foi com o Zé. Na época, eu entrei ali pra fazer um pouco de tudo. E aí comecei a prospectar. Nem eu sabia direito. Eu só falei, tem aqui, a gente tá precisando de alguém. Eu falei, tô querendo, gente, vamos lá. E fui. E aí, na época, eu fiz umas 5 reuniões assim, com escritórios. E eu sempre fui um cara mais generalista, não tão especialista. E eu sempre fui um cara que gosta de me envolver em tudo. Eu sou um chatão, né? Vocês me conhecem, que eu me envolvo, eu não consigo não me envolver nas coisas. E quando eu fiz com as entrevistas com os outros escritórios, era pra ser simplesmente ter mais um assessor aqui, acabou. Né? Esse cara, não é isso que eu quero pra mim. Aí quando eu fiz a entrevista com o Zé, cara, um escritório pequeno, querendo crescer, né? Fazendo a coisa acontecer. Nos identificamos de perfil, né? Pessoas percebem quando elas têm os seus valores, o seu jeito de ser, a genuidade. Diz, cara, acho que é a GB que eu quero me incomodar aqui, né? E aí acabei escolhendo a GB, entrei. No início, 6 meses de second job ali, né? Aí depois eu saí e fiquei focado. 100%, show de bola. E a gente falou muito, assim, sobre essa tua trajetória. Ela é uma trajetória muito inspiradora. A gente já conversou várias vezes também sobre carreira, vida profissional. E conta pra gente, tu acredita no fator sorte? O que tu acha desse fator sorte que a gente tanto fala, né? Porque hoje eu vejo muita gente falando, hoje a gente tá na era do estou ocupado, né? Versus desorganização ali. Eu tô com o meu dia cheio, todo mundo realmente está nessa do mas eu tô tentando, mas eu tô fazendo isso, né? E quando que entra o fator sorte? Porque todo mundo parece muito esforçado. Né? Claro que a gente entra em várias variáveis. Entra no detalhe, né? não são. Né? Exato, a gente entra em várias variáveis, mas o fator sorte, ele realmente é algo que vai influenciar? Não existe sorte. Tu constrói tua própria sorte. O lance é esse, né? O que eu digo sempre é o seguinte, eu volto de novo ao fato que eu conversei antes. Né? Quando eu entrei na assessoria, cara, por que eu vou olhar, sei lá, por um outro colega que entrou junto comigo, somos 2 amadores, e ver o que ele tá fazendo? Porque eu tenho que olhar pro Jorge, cara. Eu tenho que olhar na época pro Tomás, pro Zé, Romário, eu também ligava pra ele, pra entender o que esses caras fazem pra te replicar essa atividade. Quando o cara fala que tá muito ocupado, normalmente quando tu vai no detalhe, tu vê que ele tá levando um canhão porque é mais fácil. Isso é um lance que é muito brabo, sabe? Porque o teu cérebro, ele vai te boicotear. Ele vai fazer que tu queira fazer aquilo que é mais confortável pra ti. Só que o que é mais confortável pra ti não necessariamente é o que vai te trazer os teus resultados. E sair dessa zoninha de conforto que a galera não sai. Né? Então, cara, eu preciso fazer um evento para conhecer pessoas da minha cidade. Né? Quem faz evento? É ruim, cara. Pô, dá um frio na barriga desgraçado. Eu tenho que alugar um lugar, eu tenho que convidar as pessoas. Será que elas vão? Eu tenho que ir lá falar. Será que vão chegar aqui? Será que a galera vai vir mesmo? Ah, não, tá louco. Aí tu dá um frio na barriga e tu se afasta e tu não executa. Aí tu fica lá no computador conectando com um monte de gente no LinkedIn fria. Né? Então, eu tô esforçado? Tu tá. Você tá se esforçando pra caramba. Num canal que a gente já sabe, já validou que ele não é tão bom assim. Então, pega e sai da tua zona de conforto. Corrige rápido. Faz o que tem que ser feito. Pega o telefone. Visita as zonas industriais da cidade, que eu sempre digo. Tu já pegou o carro e saiu pra visitar todas as zonas industriais e bateu na porta das empresas? Não. Por quê? Nem sabe responder por quê. Sim. Mas, na verdade, o porquê é esse. É né? porque a pessoa não chegou nessa... Porque é desconfortável. Eu nunca fiz isso. Dá medo, né? Então, essa questão de esforço é botar o teu esforço naquilo que já está validado que funciona. Não gastar tanta energia. Não estou dizendo que negligenciar o LinkedIn ou a rede social. Não. Mas deixa menos esforço para aqui e coloca mais esforço onde a galera já falou que dá mais. E modelando, né? Eu vou de novo falar nele, porque eu realmente adoro as coisas que ele fala, me identifico muito, que é o Lázaro do Carmo, né? Ele fala, começa a modelar as pessoas. Não é fazer igual, porque tu não tá no mesmo nicho. Isso aí. Mas porque tu começa e fala assim, mas quem é a tua referência? É o fulano, é o
Fala alguém muito famoso aí. Flávio Augusto. Poderia ser, mas tu entende que a referência é muito distante da onde eu quero. Quem total. é mais próximo hoje de ti, que tá fazendo o que tu quer fazer, que chegou onde tu quer chegar. O que essa Isso pessoa tá fazendo? Vai lá e modela. Isso aí. Depois vai lá e replica, e faz de novo, né? Mas Então, acho que o lance é esse medo de sair da zona de conforto, né? Então eu sempre digo que o desconforto, o frio na barriga é quando tu quebra essa barreira, né? Só que só vai ser a primeira, a segunda vez. A terceira, a quarta já vai estar confortável. E tu expandiu a tua zona de conforto. Então tu cresceu de fato. Aí tu ganhou experiência, aí tu amadureceu, né? Então tu tem que forçar esse amadurecimento. Se tu não forçar, tu vai ficar sempre na tua bolha, tu não vai sair. Eu lembro que quando eu entrei na área de expansão, e o Martin falou, né? Era só mato, não tinha nada. Minha planilha com zero, nossa comunicação era uma planilha colorida, né? A gente brinca até hoje. Então a gente foi construindo muita coisa e eu não tinha referência. Quem faz isso? Quem contrata assessor? Mas como é que eu. Né? É uma coisa que tu é nova. Se a profissão é nova, imagina quem contrata essas pessoas. Como é que eu vou fazer isso? E aí eu comecei a fazer muita reunião pra poder pegar experiência. Eu falei, eu vou acabar nem que seja na marra nisso aqui. Eu vou pegar experiência. Então, eu lembro que eu fazia muita reunião, assim. E eu queria ficar boa logo. Eu queria aprender mas como é que é a primeira abordagem? Aí tu entra. Aí tu começa. Aí quando tu entra de cabeça, as coisas vão fluindo e é muito tem o lance da persistência, né? Então, tipo, tentei uma vez. Já falaram, não funciona bater porta em porta. Sério, quantas vezes tu foi bater porta em porta? Fui uma vez lá, bati nos caras e não deu certo. Pô, tu não validou o negócio, né? Aí que é importante também tu ter clareza de quem tu admira. Claro. Porque tu tem, imagina, se tu cai nessa história aí do não é batendo de porta em porta, não funciona, né? não é esse negócio. Um cara, eu não sei quem que é o ator, tá? Eu vou assinar com um autor desconhecido que ele falou, cara, só acredito em Deus, o resto quero dados, né? Então, tipo, é isso. Não funciona pro nosso segmento bater em porta em porta. Tu já tentou? Tu bateu realmente de fato em porta? Eu duvido tu sair pra rua e não conseguir uma reunião. Mas duvido. Eu jogo contigo que é 100 pau na mesa. Que tu vai sair com uma reunião se ficar o dia inteiro batendo de porta em porta. Uma pessoa uma vez me perguntou assim, mas tu faz prospecção aonde, né? Eu falei, onde eu tiver, eu já prospectei na academia. Onde eu estou prospectando. Só que tu entende que todas essas desculpas que a galera vai dando é pra não sair da zona de conforto? É pra não sair do mundo, né? Porque é difícil, eu tô te falando. Então esse que é o lance. É o vitimismo, né? Tu ser protagonista ou ficar um vitimista. Eu sou protagonista da minha vida, cara. Eu sei onde eu quero chegar, eu sei os desafios que eu vou ter pela frente, as dores de barriga que eu vou ter, os friozinhos, né? Mas eu encaro, né? A ausência do medo, ela não existe, na verdade, né? Ela tem que ter a confiança ali de encarar aquele medinho. Eu falei até pro Thiagão essa semana, ou na outra, eu nem lembro. Falei, eu sou o tipo de pessoa que eu posso, assim, nadar contra a maré, mas eu não vou morrer na praia. É isso aí. Só que aquele cara que tu vê que não vai dar muito certo, é aquele cara que arranja uma desculpa qualquer, né? E normalmente ele tem resposta rápida, né? Tu tava falando aí. Já é um selo da... Tu dá uma resposta rápida se defendendo. Você, pô, cara, calma. Tu tá fazendo isso aí porque tu tá se vitimizando, tá botando a culpa do teu fracasso, talvez no outro ou em alguma coisa que aconteceu, né? Mas tu é responsável por si mesmo, né? Que bacana, Jonathan. Deu bem pra ver que o Jonathan é apegado a valores, né? Que são disciplina, persistência e fazer o básico bem feito. Mas o que realmente hoje, depois desses 3 anos, tá construindo essa carreira que tu vem construindo brilhantemente? O que te motiva? O que te motivou? O que te motiva daqui pra frente? Porque eu acho que também tem uma reflexão, né? Poxa, aí nós vamos de novo na questão da zona de conforto. Sim. Tô já aqui há 3 anos, né? Já conquistei uma base bacana. O que tu pensa de motivação pra frente no dia que tu quer chegar daqui a pouco na assessoria? Cara, umas coisas que talvez sejam uma pergunta futura aí que vocês vão fazer, tá? Mas umas coisas que mais me dão prazer é desenvolver pessoas, tá? Eu sou muito grato por ter muitos feedbacks na minha vida de pessoas que até das empresas antigas me mandam mensagem até hoje dizendo, cara, esses dias recebi um que eu achei espetacular. Ela me mandou uma mensagem dizendo, cara, comecei uma pós-graduação. Do nada. Isso que massa, meu. Eu comecei essa pós-graduação só porque eu te conhecia, ela falou. Tipo, porque ela não tinha nem 2º grau. Ela não tinha nem a faculdade, né? Então ela disse, cara, eu cresci na minha vida. Ela me escreveu uma mensagem muito linda, dizendo que ela estava liderando uma equipe, ela tinha feito uma graduação e ela estava agora iniciando uma pós, porque eu incentivei ela naquele período, né? Então, sou grato, eu tenho vários desses feedbacks, saca? Eu já tenho feedbacks parecidos de outros assessores, colegas nossos. Então, uma das coisas que me deixa mais feliz na vida, assim, cara, é quando realmente eu consigo mexer na vida de alguém em algum sentido, fazer ela acreditar em algo que talvez nem ela acreditaria, sabe?
Então, pra mim, eu brinco com a galera e é genuíno. Eu largaria minha carteira facilmente para trabalhar com gestão de pessoas e desenvolver outras pessoas. Eu conversei com uma pessoa essa semana que fez isso. Não foi essa semana, acho que foi semana passada, mas não vou dar nomes, né? Mas não é uma pessoa daqui. Que fez isso, largou uma carteira de 50 milhões e o escritório estava crescendo. E você falou assim: não, meu gestor falou que eu vou ganhar bem menos, 5, e vou fazer uma gestão dessas pessoas aqui. E todo mundo me chamou de louco. E eu fiquei pensando assim: não acho. Tu fez o teu propósito, fez o que tu queria, o que tu gosta, né? E é muito engraçado que eu tive algumas experiências, assim, na minha carreira, e depois com os M&As ali, eu acabei assumindo outros cargos em outras empresas. E parece que a vida puxa a gente. Se for dar a tua carteira pra alguém, eu tô na fila, tá? É um exemplo. Não vou dar pra... Mas caso que vai, eu tô Quem na sabe fila. no futuro, né? Quem sabe no futuro. Mas eu tive vários cases, parece que chama a gente, né? Quando eu digo pra ele com o Martinho, acho que esses dias eu falei pra ele, cara, quando tu pensa assim, pá, agora eu vou ficar aqui quietinho, né? Cuidando da minha carteira, tudo certo. Parece que a vida puxa a gente e eu volto para aquilo que talvez seja o meu propósito de fato, que é voltar a gerir uma pessoa, alguém me chama para trocar uma ideia, para ganhar uma mentoria, para entender, para me tentar de alguma forma desenvolver. Então isso eu acho bacana pra caramba, assim, sempre acaba sendo puxado para esse lado sem querer, né? De novo, a sorte não existe, né? Essas coisas eu acho que é plantado no dia a dia, assim que a gente percebe, a gente vai plantando essa trajetória, a gente vai sendo levado para isso, né? São resultados daquilo que tu plantou durante toda a tua carreira, né? Isso é massa pra caramba. Show de bola. E, pô, interessante agora, o Jonathan, obviamente que a gente não tem um contato, mas não sabia dessa parte que tu Gosto, caramba. tem um interesse em desenvolver pessoas, muito legal. Eu já desenvolvo, na verdade, né? Já querendo ou desenvolve não, dentro do nosso dos- time dentro do e cluster. com os treinamentos de sábado, eu faço com o maior prazer, cara, treinar a galera. Quantas pessoas tem no cluster hoje? 8. 8? Hoje tem 8. E aí tu faz um treinamento com elas no sábado? Não sei se tu participa da incubadora às vezes também? De vez em quando me chamam pra treinar em incubadora, que eu gosto bastante dos novatos. Os sábados de manhã são legais porque a galera tá mais confortável. Até o último sábado, acho que teve mais de 30 pessoas online ali, foi bem massa a gente ficar trocando experiências. Então esse tipo de coisa pra mim é espetacular, assim, sabe? Passar a experiência do que a gente deu certo, de novo, né? Pra galera que tá começando, pra galera que tá ali, tá precisando de uma oxigenação, né, inclusive, porque, de novo, entra na resiliência, na paciência, e às vezes tu passa por uns momentos que tu tá precisando ali de uma puxada de novo pra te botar de volta. O que é essa cima. puxada pra ti? E vamos lá, eu também quero, porque tu é uma pessoa muito intensa comercialmente, é esse nosso bate-papo, e tu é uma pessoa que tá sempre motivada. Mas Eu não tô sempre motivado. Tá, mas aí, tu falou que não tá sempre motivada. Tá, vamos lá. Tu acabou de falar um gancho que eu quero usar ele pra pergunta. Tu falou assim, que às vezes tu tá desalinhado e tu puxa e volta. O que é esse puxa? O que tu faz assim, fala, não, agora eu vou descansar, eu vou tomar uma espumante pra descansar e amanhã eu tô de volta lá prospectando. O que é esse teu puxar, assim? Cara, o que eu normalmente falo pra galera é basicamente isso. O que tu quer ser quando crescer? Né? É tu tentar de alguma forma entender quais são os objetivos individuais. A gente não pode tratar uma empresa com um objetivo único. A empresa tem esse objetivo, beleza, esses indicadores que a gente quer chegar lá nos 3 bi, né, por exemplo. Tá? Mas eu não posso considerar que todo mundo vai se motivar pelos 3 bi. E não vai acontecer. Né? Então eu tento de alguma forma, talvez com a experiência que a gente tem na vida aí, já contratei muita gente, já desliguei muita gente, a gente acaba entendendo algumas perguntinhas que te levam a entender a pessoa, o que motiva ela de fato. Né? Cara, o que quer chegar? Por que tu tá aqui, né? Então, quando tu simplesmente numa conversa, que já aconteceu entre nós, inclusive, de tu entender o que a pessoa quer chegar e fazendo algumas perguntinhas, Tá, tu te traz o cara de volta, né? Tipo, legal. Então, assim, tá desmotivado agora, mas isso aqui tá te levando para aquele caminho. Né? Será que tu não tá querendo acelerar demais? Será que tu não tá enxergando só um lado negativo, não tá olhando para aquele outro positivo? Às vezes tu trazendo a clareza do que tem de bom naquilo, tu já motiva a galera de novo. Né? E muitas das vezes isso é quem faz a minha esposa. E eu sou muito grato por ela. Eu sempre digo que eu e a minha esposa, a gente tá constantemente trocando ideia. Né? Às vezes eu sei quando ela tá para baixo, ela sabe quando eu tô, e aí eu puxo ela de volta, ela me puxa para cima. Por isso que é importante, gente, né? Pense bem com quem vocês vão casar. É importante, cara. Eu te digo, eu só acho muito massa porque eu e minha esposa começamos quando eu era chão de fábrica e ela era estagiária. Né? E hoje, graças a Deus, nós dois crescemos na carreira muito por conta disso. Né? Pelas mensagens, pelas trocas e por essa puxada. Que ela me coloca muito no meu lugar de volta. Né? Às vezes eu fiquei soberbo, talvez, que acontece. Às vezes eu tô desmotivado e não tô vendo o que de bom que eu construí. Então ela me mostra de novo. E é isso que eu tento fazer com a galera.
mostrar pra eles, cara, olha que essa caminhada aqui toda que tu já fez, cara. Tu não tá olhando pra trás, né? Tu só tá olhando pra frente. E tu tem que cuidar isso. Se tu olha só pra frente e não olha o que tu construiu, tu vai ser um eterno frustrado. Porque tu vai conquistando as coisas, mas não percebe. A próxima tu vai vir com a tua esposa pra gravar o podcast. Não, então tem que cuidar bastante disso. Tem que ser grato pelo que construiu e tem que olhar, entender e ver, enxergar isso. E as pessoas deixam de enxergar muitas vezes. Mas agora até falando uma coisa que eu conversei contigo já e também com o Martim. Sabe, eu sou uma pessoa que me cobro muito, né? Então, às vezes é difícil tu enxergar. Eu olho pra frente e falo, eu tô muito longe de onde eu queria estar. E aí tu fica incomodado com isso. Mas quando eu olho pra trás, eu falo, meu Deus, mas eu já também dei um baita salto, né? Então, onde é que tu tava 3 anos atrás, entendeu? Onde é que tu tava? Então, calma, passou pouco tempo. Então é importante tu olhar pra frente pra te entender. E o Geraldo Rufino fala muito isso também, né? Ele faz uma comparação da vida com um carro. Tu tem que olhar pra frente, tem um para-brisa enorme na tua frente, né? Onde tu tá enxergando um vidro enorme. Mas ali, aquele pontinho pra trás, o retrovisor, é só pra te pegar impulso, Isso né? aí. É o que tu passou. Então, é isso aí, tem razão. Tu tem que olhar muito pra frente e pra trás também pra entender de onde tu saiu. Só que tem que cuidar, porque se tu não olhar pra trás, tu vai ser um eterno frustrado. É. Tu não vai perceber as conquistas que tu tá tendo. Grato sempre, conformado nunca. Isso aí. E Jonathan, conta pra gente, assim, eu acho que pela tua história, mais ou menos, tu tava falando aqui com a gente, principalmente talvez quando... Acho que há algo em ti de personalidade, que tu é uma pessoa disciplinada, intensa, né? Mas essa intensidade comercial, que isso é uma coisa que a gente fala bastante, muito importante para as pessoas que estão começando agora na assessoria, né? E a gente fala que é uma profissão com uma visão a longo prazo. Total. Vai colher os frutos lá na frente. Então, um cara que é um case de sucesso, que a gente pode dizer que aconteceu a curto prazo. Mas que foi difícil, teve seus desafios. Mas essa intensidade comercial, acho que além de ser algo já do teu perfil, por causa da disciplina, mas ela teve alguma virada de chave? Foi quando tu saiu do CLT, teve ali a empresa com teu irmão, que foi uma coisa que tu já começava a desenvolver com a pouca idade, tu pegou uma base de novo, Sim. veio daí, ou tem algum estratégico que tu... Não, cara, não tem estratégia nenhuma, né? É a cara mesmo, né? Na época, até eu falei no outro podcast que eu participei com ele, cara, a gente passou alguns momentos que não tinha dinheiro para pagar a folha, entendeu? Então, já tive grandes pessoas que trabalharam comigo que saíram de férias sem receber 13º, sem receber as próprias férias, né? Porque a gente não tinha dinheiro para pagar. E esses caras estão até hoje lá, inclusive. Esse cara, fica tranquilo que eu vou sair, quando voltar vai dar tudo certo. Então, cara, que motivação tu quer mais essa, não ter dinheiro para pagar o funcionário, né? De fazer a coisa girar, cara, e ter que vender, cara. Daí a gente saía pra rua de tudo que é jeito, batendo tudo que era volume que existia para conseguir fechar uma venda e conseguir fazer a coisa dar giro. Então, esse primeiro processo, que foi a mesma coisa que eu usei na assessoria. Porque no início eu abria 15 contas por mês. O cara tinha R$100, eu abria a conta e fazia ele botar 100 pila dentro, né? Porque eu considerava o quê? Cara, eu tô fazendo uma troca de migração de carreira, né? Eu tô quase há 15 anos com o negócio, então o nosso sobrenome muda, né? Ele me chamou de Basso, mas na época era Jonathan da Ultimize, que era o nome da minha empresa. Então na cidade eu era conhecido assim. Mas tu imagina assim, tu tá 10, 12 anos naquele negócio e tu trocou, não é mais o Jonathan da Ultimize. Agora é o Jonathan da GB, da XP. Então o que é a estratégia que eu fui de novo? Volume. Eu vou falar com o maior número de pessoas que eu puder da minha lista telefônica, vou gerar conteúdo no Instagram para todo mundo que me segue entender logo que eu não sou mais aquele cara, sou agora esse cara aqui, assessor de investimentos. Então eu abria tudo que é conta. Então eu pensava para mim que cada conta que eu abria era um vendedor a mais que eu tinha na rua. Aquele cara de R$100, pô, era um cara de R$100 que no almoço de família pode falar de mim. Era um cara de R$100 que com os amigos dele pode falar de mim. Então para espalhar o mais rápido possível. Então essa foi a minha estratégia, que de novo casou com um volume. Tu sabe que eu segui essa mesma estratégia tua também, do volume, eu preciso fazer pra ficar. Mas no início a gente sabe que vem muitas dúvidas, tá? Mas é isso, até tu ter o resultado, né? Sim. Então, tá, mas o esforço ele tá muito grande, é isso mesmo? Será que eu tô no caminho certo? O que foi que tu falou assim, realmente eu tô no caminho certo, agora eu posso falar. O que foi essa virada de chave pra ti? Porque no início tu teve, tu abria 15 contas por mês, e o resultado ele era baixo, né? O início ele é desafiador. Isso aí. Eu acho que não só na assessoria, mas em muita coisa na vida. O início ele te gera dúvidas. Obviamente teve dúvida. E quando que tu falou assim, realmente é isso aqui que eu gosto e que eu quero? Cara, levou um ano assim pra eu ver que tava dando certo de fato, porque começou a renda a ficar interessante. Interessante, por que acontece? Eu falei que esses dias com o Pedro, inclusive, e com o Zancanaro, né?
Esse cara, na assessoria a gente não pode olhar um mês a mês. Eu não posso comparar esse mês com o mês passado, que pode ser que seja pior. Eu não posso, às vezes, comparar um trimestre com o trimestre passado, que pode ser que esse trimestre eu tenha recebido menos que o outro, que eu tinha crescido menos que o outro. Só que quando a gente abre essa janela para ano, cara, é difícil tu não crescer. E isso foi muito legal o papo que eu tive com o Pedro. Esse cara, olha o teu ano, meu. Eu fui lá com ele, compartilhei uma tela dele, pegamos o ano anterior e comparamos com o ano novo, né? Digamos assim, o cara cresceu, se não me engano, quase 100%. Esse cara tá reclamando de um crescimento de 100%. Olhou pra trás. Olhou pra trás. Esse caramba, eu cresci pra caramba. E não tinha me dado conta. Então, acho que esse é o lance, né? De novo, validando com quem já chegou lá, que eu tô no caminho certo, executando o que realmente deve ser executado, né? E olhando pra trás e vendo o teu crescimento. Olhando pro retrovisor e vendo, pô, eu tô crescendo, cara. Eu não tô parado aqui. Parece às vezes que a gente não cresce do mês pro outro, que tua renda ficou igual, tua base não mexeu, que acontece comigo também. Esses últimos trimestres, na verdade, não foi tão bom assim, mas quando eu olho o ano contra ano, eu tô crescendo mais de 50%. Então, pô, tive um crescimento de 50% do ano. Imagina se eu continuar manter 50% para frente, onde vai parar isso daí, né? Então, acho que esse é o lance. E valida com quem já chegou lá se tá fazendo certo. Seja organizado, disciplinado ali com a galera que é disciplinado, se compara com quem é bom e olha aí para trás. Que tu vai ver que tu tá crescendo. Esse que é o lance. Bacana, show. E, Jonathan, tu é um cara muito alinhado com o CRM. Sim. Né? Eu uso há mais de 15 anos. Esse é o cara que eu mais escuto falar. Usa CRM pros assessores. Usa CRM, usa CRM. Eu uso CRM há mais de 15 anos, cara. E acho que tem um funil, um gráfico, acho que do Martim, ele mostra ali, tu tá sempre nas primeiras, se não o primeiro, né, Jonathan? Quanto que isso te auxilia no teu dia a dia? Até para novos assessores que estão talvez vendo esse episódio neste momento. Como dica, quanto isso é importante na tua rotina como assessor? E até porque, poxa, tu usa isso há 15 anos. Hoje o CRM é a base, né? Pegar a CRM falando de XP. A parte de relacionamento com o cliente, ele é um guia. Ele tá pronto. O CRM me fala quando é a hora de falar com o Thiago. Então, pra que eu ficar pensando e gastando energia se eu preciso falar com o Thiago? Porque eu sei que essa ferramenta, a tecnologia vai me avisar. Eu não preciso me preocupar com isso. Tem dias, Thiago, que eu abro o CRM e não tem ninguém. Literalmente, o CRM diz que tá todo mundo contatado esse mês. Tá tudo certo. Beleza, não hora mais pra isso, cara. Eu vou fazer outra coisa. Vou prospectar, eu vou fazer outro negócio. Então, o que acontece? Na rotina de relacionamento com o cliente, ele dá tudo pronto pra gente. Então, ele faz essa parte por mim, eu não preciso me preocupar com isso. Só executo quando ele me mandar. E na parte propriamente dito de prospecção e de leads, aí vem muito da sorte. Porque o que acontece? Quando tu fala com 2 pessoas por mês, é uma coisa. Tu vai lembrar da conversa que tu teve com o cara. Se eu abrir meu CRM agora pra ti, provavelmente eu tenho mais de 5 mil leads cadastrados. Como é que eu vou lembrar o que eu falei com o cara? Não tem como. Como é que eu vou lembrar quando que ele me pediu para ligar para ele de novo? Não tem como. Né? Então, como eu falo com muita gente, eu registro aquela conversa que o cara me falou e eu coloco uma tarefa futura para falar com esse cara quando eu combinei com ele. Quando chegar aquele dia, eu vou ser avisado. É hoje que tu tem que falar com a Laura. Lembra que a última conversa foi sobre isso aqui. Cara, é muito mais fácil, né? Eu chegar, meu, como é que tu tá, Laura? Lembra que ano passado a gente conversou? Tu falou que tinha comprado apartamento, né? Deu tudo certo? Se mudou? Cara, agora é a hora de a gente retomar esse assunto? E o cara, agora é. Ou ele vai dizer que não de novo. Só que o que acontece da sorte que eu digo? A maioria do pessoal que faz venda, eles fazem o primeiro contato e ele esquece dessa sequência. Quando eu vendia software, eu tenho um caso específico que eu levei 10 anos para fechar com o cara. Quando eu olhei no CRM, o primeiro contato era de 10 anos atrás. Todo ano eu ligava para ele. Por 10 anos. Não. Até que o dia ele disse sim. Então, o que acontece? Eu tenho aquelas casos que vai ser um sim de arrancada, tem aqueles casos que vai ser um sim no primeiro ano, no segundo, terceiro e no 10º. Só que quando eu faço essa organização via CRM, eu faço o funil funcionar, eu dou chance dessas pessoas. Eu falo pro meu time, quando eu levo um não, por algum motivo o cara não era o momento de compra dele. Ou ele estava bem atendido em outra instituição, ou realmente ele não estava financeiramente preparado para aquele momento. Só que quando eu faço esses contatos recorrentes, eu preciso que quando for o momento dele, eu seja a primeira pessoa que ele lembre. Isso acontece todo mês, hoje. Porque o cara vai lembrar, o cara vendeu um imóvel, ele... tinha um cara que me chamou, o Jonathan, que me chama todo ano. Ele me chama. Acontece direto. Ou o antigo instituição, o antigo atendente dele mancou com ele. E aí, ele mancou, ele lembrou de mim, dele me chama. Então, essas sortes que acabam acontecendo com o tempo, sou eu dando a oportunidade para ela acontecer. E eu consigo isso via CRM. Faz parte do cálculo. E fruto do teu trabalho.
Por isso que eu digo que sorte não existe. Né? A gente que faz ela acontecer. Acho que a gente já tá se encaminhando pro final. Esse Cara, passou passa rápido. rápido pra Nossa, caramba. esse Muito passou muito rápido. rápido. E eu falo rápido também. Não, eu olhei pro relógio, era 30. Olhei, já era 50. Eu falei, gente, mas o que tá acontecendo? E quando vem com o bate-papo é muito bom, cara, eu sou muito rápido. Porque a gente Ai, tá aprendendo com base e curiosidades também que a gente tinha. O Thiago com a cara Não, assim. e agora eu lembrei de uma resposta ótima pro Martim lá da outra conversa, porque ele perguntou, né? E eu falei o que era realmente, mas acho que isso também é vejo muito valor pra gente. Pra gente aprender muito, porque, por exemplo, a gente faz uma contratação, né, e nunca mais tem esse contato direto e, cara, olha que bacana tu poder ver que a pessoa cresceu, que a pessoa evoluiu, que, poxa, conquistou tal coisa que ela queria, né, então, eu nunca mais vou esquecer de uma pessoa que eu contratei, não vou falar o nome também, mas a pessoa falou na entrevista, eu quero muito, eu me imagino com minha família, fazendo uma viagem mais específica com os filhos, e aí um dia essa pessoa me chamou e falou, oi, Lauren, tudo bem? Só pra te falar que a viagem que eu queria, que a gente conversou lá na entrevista, eu comprei a passagem, eu tô indo com a minha família. Massa demais. Meu Deus. Eu me lembro de eu pensar, eu gosto de fazer isso mesmo. É isso aí. Então, é muito bacana isso. Então, pra gente também, a gente tá voltando nas pessoas e não só voltando, mas também aprendendo com mais sobre a identidade comercial do Jonathan, né? Aproveitando e extraindo o melhor da área de seguros, que a gente pode usar numa outra abordagem, o pessoal de crédito e consórcio. Então, isso pra gente também tá gerando muito valor, essa troca com as áreas que a gente não tem no dia a dia, né? Então, foi nesse sentido também, que eu não respondi naquele podcast, mas falei aqui agora nesse. E a gente tem muita gente boa no escritório que pode estar compartilhando também seus conhecimentos. Tem muita gente boa. Muita, né? Claro que a gente hoje tem essa dificuldade que é muito longe, né? Mas, poxa, Ícaro, Zancanaro, galera toda que tá no home, Pedro, já falei com ele também, queremos muito essa galera aqui inteira. Mas, obviamente, pela questão da distância fica um pouco complicado, mas vamos ajeitando, né? O Jonathan demorou aí pra vir, mas veio. E a gente tem muita coisa recheada, assim, especial que a gente tá organizando pros próximos episódios e a gente tá bem criativo também. Então, nos encaminhando pro final, eu quero que, como de costume, o Basso olhe para aquela câmera ali e deixe um recado, um legado, que as pessoas vão lembrar do Jonathan Basso, que quando eu pensar no Jonathan, eu vou falar, mas o Jonathan pregava muito isso. O que tu quer deixar para as pessoas como um legado? Cara, eu acho que é difícil, né? Pensar assim rápido, mas eu acho que era pra ser... Tem que olhar pra câmera pra falar? Fica à vontade. Que seja responsável pelo seu futuro, sabe? Não negligencia as coisas, porque eu acho que o mundo tá cheio de mediano, gente mediana, sabe? E todo mundo tem capacidade e competência pra ser um pouco melhor todos os dias. E se tu consegue ser um pouco melhor todo dia, tu trazer esses resultados pra dentro de casa, tu vai mudar tua família, cara. Entendeu? Então, eu acho que seja responsável pelas suas atitudes, seja ambicioso, né? Não no sentido ruim do negócio, mas a ambição, ela te traz objetivo e ela te traz tu ter essa disciplina organizada, porque tu se mantém disciplinado porque tu tá em busca daquele objetivo que tu deseja, né? Então, acho que não seja um mediano. É meio estranho minha frase final, né? Mas não seja um mediano, cara. Seja um pouco a mais, dê um pouco a mais, que tu vai mudar a sua vida, tu vai mudar a vida da tua família e das pessoas que estão ao teu redor. Acho que a gente tá muito mediano na Terra, a gente tá precisando de gente que dê um pouquinho mais aí pra mudar tudo. Seja 1%, né, Jonathan? Seja 1%, cara. Porque Seja 99 já tem... Mas tem a bastante, própria né? Expert, como é que é o nome daquele cara? O Santoro? Rodrigo Santoro. Ele deu uma palestra, falou, busca a sua melhor versão, busque o que você quer melhorar, né? Acho que é mais ou menos por aí Só também. que dá trabalho, né? Então, cara, tem que se esforçar um pouquinho mais, tu muda a vida de todo mundo que tá ao teu redor. Isso é fato, é de verdade, sim. E o que o dinheiro é pra ti, Jonathan? Cara, dinheiro pra mim é conforto, é prazer, é segurança. Então, ele é muito mais do que simplesmente uma cédula que pode comprar algo, né? Ele compra muito mais do que um objeto material, né? Ele compra segurança, tranquilidade, confiança. Então, ele é bem amplo, na verdade. Por aí. Bacana. Jonathan, obrigado. Acho que já estouramos o tempo, Lau. Já. Oi. Tinha mais algumas perguntas, nós vamos ter que combinar. Não, na verdade, eu não sei se tu percebeu, mas que a gente não olhou pra esse roteiro em momento algum. Eu trabalhando aqui falando, não, mas aqui tá mais interessante. A gente não usou o roteiro em momento algum. 1, 2, 3, 4, 5. Tinha 5 perguntas pra fazer mais pro Jonathan. Fizemos um churrasco depois. Não, eu pensei que seria churrasco, porque a gente realmente não usou. Eu vi que o Thiago ele ia na dele e eu ia na minha, a gente olhando, a gente
gente não olhou o roteiro. Mas tá, eu acho que é justamente isso que a gente busca trazer no podcast. E que bom que essa nova temporada, ela tá vindo assim, mais natural, porque é isso que a gente quer. Falar um pouco da gente, falar mais, extrair o melhor da pessoa que tá desse lado, né? E é isso que a gente faz no nosso dia a dia. E trazer conhecimento pra galera que tá assistindo, então... Como é que tu vai lá? No final? Comenta, curte. Comenta, curte, Arrasta compartilha, né? E vamos seguindo nesse projeto que a gente tá com bastante ideia. Se Deus quiser, vai dar muito certo. Já deu. Dá o recado aí agora pra gente, pra mim e pro Tiagão, que estamos aí. Porque esse aqui é o marco, Jonathan. É o início da segunda temporada. Que honra. O que a gente pode levar aí como dica tua pra esses próximos... Não para. Eu acho que estudem os podcasts que deram certo. Tentem ver o que conseguem extrair e trazer para a realidade de vocês, para a realidade da AGB, né? Dentro do que a gente preza como valor aqui dentro. Mas basicamente é isso. E continue inovando, continue fazendo quadros novos, continue fazendo coisas diferentes, estudando, tanto fora como dentro do Brasil, podcast que deram certo como fora, e testa. Inclusive, eu E tenho um seja dado persistente. super importante. O brasileiro é a população que mais escuta podcast. Spotify, acho que foi Isso é Eu vi. verdade. Gente, então aí aproveitem, utilizem das melhores plataformas. E testem, não tem medo de testar e errar. Eu acho que o negócio é errar bastante, né? Quanto mais a gente erra, mais perto do grande acerto. Errar pequeno, acertar grande. E a gente vai aprendendo, né? Com certeza. Com esse erro. Com certeza. Cara, foi um dos melhores episódios. Puxa saco, né? Olha ele, Deu a expectativa que chegou não perto. fiquem ofendidos com a gente, mas a gente tava bem ansioso pro teu podcast. Realmente, a gente não foi muito bom. Porque a gente não foi nada pelo roteiro. Foi muito nada. E pior é que tu foi uma das primeiras pessoas que a gente queria trazer mesmo. Ai, que horror, a gente. Os outros foram Muito pesados. bom. Foram todos muito especiais, gente, mas a gente... É que tu não tinha gravado ainda Não, aqui, aqui né? não. Então a gente queria muito te trazer, porque a gente sabia que ia ser o máximo. Que massa, que bom. Espero ter contribuído. Um brinde, Bom brinde. gente. Saúde. Salud.